Muito bem, jovens, o meu nome é Eduardo Chemani e a minha missão em todos os tempos é essa: tornar, equipar jovens para o sucesso. Hoje venho trazer algo muito interessante. Hoje vamos falar sobre análise de circuito, usando o método de malhas independentes. Hoje vamos usar o método de malhas independentes. Então, vejamos aqui o nosso exercício. Analise o circuito abaixo usando o método de malhas independentes. Determine as correntes dos ramos. Faça a prova de potência. Então, nós temos que determinar a corrente que passa em cada ramo e fazer a prova de potência. Ok, vamos a isso. Então, temos aqui o nosso circuito já desenhado na folha. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é achar o quê? Um nó. Achar o quê? Os nós, né? Que estão no circuito. Sabemos que nó é um ponto onde 3 ou mais ramos se juntam. 3 ou mais ramos se juntam. Então, aqui tem este ramo, tem este ramo, tem este ramo. Então, isso aqui chamamos de nó. Então, aqui temos um certo nó. Aqui temos outro nó. Aqui temos outro nó. Aqui temos outro nó. Então, se vamos a contar, vamos dizer 1, 2, 3, 4. Então, esse circuito aqui tem o quê? 4 nós. Então, nós conhecemos a fórmula que diz o quê? N1 será igual a N menos 1. Então, vamos dizer N1 será igual a 1, 2, 3, 4, que é o número de nós. Então, diremos 4 menos 1. Então, N1 é igual a 3. Depois temos outra forma para sabermos quantas equações vamos tirar da segunda lei de Kirchhoff. Então, temos o quê? N2 é igual a R. R é o quê? É o ramo. Menos RC. É o ramo onde tem fonte de corrente. Menos N1, que é este N1 aqui que nós calculamos. Que esse N1 é equivalente a N menos 1. Então, nós vamos dizer o quê? N2 será igual. Então, agora nós temos que saber o que é ramo. Sabemos que ramo é a parte da malha limitada por 2 ou mais nós. Então, temos aqui um ramo. Então, 1, 2, outro ramo, 3, outro ramo, 4, outro ramo, 5, outro ramo, 6, outro ramo. Então, quer dizer que esse circuito aqui tem o quê? Tem 6 ramos. Então, vamos dizer o quê? 6 menos. O ramo de fonte de corrente é um ramo onde temos o quê? A fonte de corrente. Então, vejamos que a fonte de corrente é dada por esse sinal aqui. Então, aqui temos fonte de corrente. Quer dizer que este aqui é o quê? É um ramo que tem fonte de corrente. Então, é 1 e único. Menos N1, que é 3. Então, N2 será igual a 6 menos 1 menos 3 dá o quê? Menos 4. Então, N2 será igual a 2. Então, isso aqui quer dizer que são quantas equações que nós vamos usar para analisar esse circuito, que serão o quê? Serão 2 equações da segunda lei de Kirchhoff. Serão 2 equações que nós vamos usar. Ok, a segunda coisa que eu terei que fazer agora é escolher o sentido de corrente. Então, na lei de Kirchhoff, você terá que considerar uma certa corrente aqui, vai chamar de um certo nome, pode chamar de corrente A ou corrente B. Então, eu vou chamar isso aqui de corrente A. Intensidade A, né? Intensidade A. Então, neste sentido aqui, vou dizer que tem intensidade A. E outra coisa, aqui dizem o quê? Malha independente. Então, não posso escolher a malha que tem o quê? Tem fonte de corrente. Na análise de malhas independentes, não posso fazer isso aí. Escolher onde tem fonte de corrente. Então, quer dizer o quê? Eu só posso escolher esta malha que está aqui para considerar outra intensidade, que eu vou chamar de intensidade B. Posso escolher esta malha aqui, mas não esta aqui, porque esta aqui tem fonte de corrente. Ou posso escolher essa malha que está por fora, aqui. Que está por fora. Mas eu prefiro escolher essa que está dentro. Então, se quisesse, poder escolher aquela que está por fora. Então, eu vou escolher a que está por dentro. Então, vou considerar esse sentido aqui.
Então, vou chamar de intensidade B. Intensidade B. Ok. Então, com isso, já posso começar a tirar minhas equações. Então, vou ficar com o seguinte. Abro a minha chaveta. Então, se eu for a rodar essa intensidade aqui, nesta malha aqui, esta aqui é uma única malha, rodo essa intensidade aqui. Então, vou apanhar o quê? As resistências. Vou encontrar as resistências. Então, o que eu faço? Eu vou dizer o seguinte. A intensidade A somado com essas resistências. Porque é a mesma intensidade que está a atuar no circuito, mas em várias resistências. Então, vou chamar de intensidade A, coloco evidência. R2 mais R3 mais R4. Então, vejamos que se nós formos a prestar atenção, vamos ver que esta corrente A está entrando daqui. Podemos chamar esta parte aqui de baixo, está entrando daqui. E esta aqui, de intensidade B, entra de cima. Então, quer dizer que estão nos sentidos diferentes, estão nos sentidos contrários. Então, se estão no sentido contrário, quer dizer que o sinal vai ser o quê? Negativo. Por quê? Porque eu já considerei a intensidade de A como sinal positivo. Então, vou dizer o seguinte, menos intensidade de B. Desculpa. Intensidade de B. Então, na intensidade de B, tem que colocar somente as resistências que estão em comum na intensidade de A, que partilham. Em outras fatos, chamamos de aquelas que, as resistências que fazem o quê? Partilham. Então, se eu for a ver, quando eu rodo este aqui, as que estão a partilhar intensidade de A e intensidade de B, R2 e R4. Exatamente, R4. Então, vai ser o quê? R2 mais R4. Fecho. Feito isso, eu vejo que aqui tem uma fonte de corrente. Essa fonte de corrente aqui vai atuar, essa fonte de corrente. Vai atuar. Essa fonte de corrente atua nesta malha aqui. Então, eu vou escolher uma e única malha. Então, eu escolho a malha que está embaixo. Escolho esse sentido de movimento. A malha que está embaixo, que é esta aqui. Que está a atuar a fonte de corrente. A fonte de corrente vai atuar nesta malha e nesta aqui. Então, você escolhe uma malha para poder efetuar o trabalho. Então aqui vamos colocar J, da fonte de corrente. Ok. Então, aqui, nesta malha aqui, tem que também dizer aquelas que estão em comum entre a fonte de corrente J e a intensidade do intensidade de A. E que é o R4, porque esta aqui circula assim. Então, se ela circula assim, partilha intensidade de A e J, somente o R4. É por isso que eu vou colocar aqui J, R4. Agora tem que saber qual é o sentido, se é negativo ou positivo. Perceba bem no R4, a intensidade de A faz isso aqui, está a entrar deste lado aqui. E este aqui está a fazer o quê? Está a sair deste lado aqui. Então, estão no sentido de o quê? Contrários. Então, quer dizer que vai ser o quê? Negativo. Então, menos J vezes a resistência 4. Se eu for a ver aqui, nesta malha que eu estou a trabalhar, eu chamo de malha A. Essa malha que eu estou a trabalhar, que é a malha A, não tem nenhuma fonte de tensão. Então, não tendo fonte de tensão, só pode dizer que é igual a zero. Então, isso será igual a zero. Acabou. Então, com isso, já posso trabalhar esta aqui. Porque eu tenho o quê? Duas equações. Tenho que ter duas equações pela lei de Kirchhoff. Então, se eu for a pegar a intensidade B, que é esta aqui, intensidade B, faço circular aqui. Vou encontrar resistência 1, resistência 2, resistência 3, resistência 5. Então, vou colocar aqui intensidade B. Então, na intensidade B, eu apanho a resistência 1, mais a resistência 2, mais a resistência 4, mais a resistência 5. Então, apanho essas todas as resistências quando eu circulo com a intensidade B. Então, deixa mais. Ok. Feito isso, tem que ir para o quê? Para o meu IA.
E A e o B, o que partilham em comum? Então eu vejo que eles partilham o quê? R2 e R4. Mas eu vejo que a intensidade B entra daqui e faz isto aqui para lá, que eu considerei como sendo positivo. Então esta aqui entra daqui para lá, quer dizer que será negativa. Será negativa. Então vai ser menos intensidade A. Menos intensidade de A, aqui teremos o quê? R2 mais R4. Porque são aquelas duas que fazem o quê? Partilham. Feito isso, tem o J. O J. Primeiro tem que saber qual é o sentido do J. Eu vejo que o J e o B têm o mesmo sentido. Fazem isto aqui, este aqui também faz isto aqui. Então tem o mesmo sentido, quer dizer que é positivo. Então, mais J. Aqui, como J está na sua própria malha, não preciso dizer aqueles que estão a partilhar, não. Porque o J está circular nesta malha aqui. Então, está circulando nessa malha, enquanto a resistência 4, resistência 5. Resistência 4 mais a resistência 5. Será igual. Vejo que nesta malha tem o quê? Uma fonte de tensão. Fonte de tensão. Vou escrever aqui. Tem uma fonte de tensão que é chamada o quê? E1. E essa fonte de tensão aqui, se considerarmos o sentido do movimento, este aqui, então vejamos que ele entra daqui, entra do negativo para o quê? Positivo. Então seria o quê? Negativo. Mas será negativo neste membro que está aqui. Então quando passa para outro membro será o quê? Positivo. Ou podes pensar assim, uma vez que está no mesmo sentido, a intensidade B e a fonte de tensão estão no mesmo sentido, então será positivo. Então, mas será positivo no outro membro. Muita atenção, muita atenção. Então, agora, já posso fazer o quê? A minha substituição. Então, dando continuidade, vamos ter que agora substituir, né? Já temos resistência 2, 3 e 4. Então, só abrir o sistema, intensidade A, abro. Então, a resistência 2, estão aqui todas as resistências, né? Que são os dados. Então, aqui eu vou conferir, resistência 2, temos aqui 15, mais a resistência 3, 14, mais a resistência 4. Resistência 4 é mais 5. Menos a intensidade B. Então, a intensidade B temos 15, mais o quê? Mais 5. Menos o J. O J já nos deram, que disseram que o J é 2, que é a fonte de corrente. Então, o J é 2. 2 vezes a resistência 4. Que a resistência 4 é 5. É igual a 0. Então, depois vamos ter o quê? Intensidade B. Então, na intensidade B temos resistência 1, que é 4. Temos também a resistência 2, que é mais 15. Temos resistência 4, que é 5. Temos resistência 5, que é 4. Menos a intensidade do quê? A intensidade A. Menos a intensidade A. Intensidade A temos resistência 2, que é 15, mais a resistência 4, que é 5, mais o J, que é 2. A resistência 4, quem é a resistência 4? É 5. A resistência 5 é 4, mais 4. É igual ao quê? A fonte de tensão, desculpa. É igual à fonte de tensão. Quem é a fonte de tensão é 24. 24 é que é a minha fonte de tensão. Então, dando continuidade, terei aqui 15 mais 14 mais 5. Isso aqui dá o quê? 34. Intensidade A. 5 mais 20 dá o quê? 15 mais 5 dá 20. Então, vai ser menos 20. Intensidade do quê? B. Então, esse aqui vai ser menos 1 vezes menos 2 vezes 5. Vai dar o quê? Menos 10. Passo para lá, fica o quê? 10. Somando tudo isto aqui. Vou ter... Isso aqui é de intensidade B, né? De intensidade B. Então, vou ter aqui 28. Então, posso colocar aqui mais 28 da intensidade B. Isto aqui vou ter o quê? Menos 20. 5 mais 15 mais 5 dá menos 20 da intensidade A. Será igual a 24.
Isso aqui vou ter o quê? 5 mais 4 dá 9. 9 vezes 2 dá 9 vezes 2 dá 18. Então passa para lá, fica negativo, menos 18. Então o meu sistema acaba sendo 34 da intensidade A menos 20 da intensidade B é igual ao quê? A 10. Então menos 20 da intensidade A mais 28 da intensidade B será igual a 24 menos 18 vai dar 6. 6. Então, aqui poder usar o método para resolver o sistema, poder usar o método de adição, ordenado, o método de substituição, Kramer, por aí vai. Para o vídeo não ficar mais longo, vamos usar a máquina caso. Então, coloca modem 5 nas equações, coloca 1. Então, temos aqui 34 menos 20, 10, depois menos 20, 28, 6. Então, temos a primeira intensidade, que é a intensidade A. Temos a primeira intensidade, que é a intensidade A. Então, a intensidade A, temos aqui 0,725 amperes. Depois vamos ter o que? A intensidade B. A intensidade B será 0,732 amperes. Então, eu já tenho aqui a intensidade A e a intensidade B. Então, feito isso, agora tenho que achar o quê? As intensidades, intensidade 1 e intensidade 2. Então, tenho que voltar para onde? Para o meu circuito. Então, quando eu volto para o meu circuito, agora tenho que colocar o quê? O sentido das correntes, para poder achar as correntes agora. Então, este aqui, vou chamar de intensidade 1. Este aqui, intensidade 2. Depois aqui temos intensidade 4. Aqui vamos ter o que? Intensidade 5. Aqui vamos ter o que? Intensidade 3. Tudo bem? Intensidade 3. Ok, tá certo. Ok, eu já tenho o que? Tenho A e tenho o que? E B. Mas a minha ideia é achar I1, I2, I3 e o que? I4. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vejo que se eu for a circular aqui, a intensidade que está a entrar aqui na intensidade 1 é igual à intensidade B. As três estão no mesmo sentido. Então, vou dizer o quê? A intensidade 1 é igual ao quê? A intensidade B. É igual à intensidade B. Intensidade 1 é igual à intensidade B. Depois, vou continuar analisando o meu circuito. Nesse ramo aqui, eu vejo que o que circula aqui é a intensidade A. Então, a intensidade 3 é o quê? Intensidade A. Então, intensidade 3 é igual à intensidade A. Feito isso, tem que achar já a intensidade 2. Vejo que este aqui está no sentido contrário. Então, este aqui está no mesmo sentido que este aqui será um quê? Positivo. E esse aqui será negativo. Então, eu terei que dizer o quê? A intensidade 2 será igual à intensidade B menos o quê? A intensidade A. Porque as duas influenciam para essa intensidade aqui, ou nessa resistência aqui. Feito isso, teremos que ter a intensidade 4. Já temos 3, já temos 2, a intensidade 4. Então, a intensidade 4 é esta aqui. Então, a intensidade 4 é influenciada pela intensidade 2, que temos aqui, e pela, o quê? Intensidade, pelo J, né? Que é a fonte de corrente. Então, vamos para a intensidade 4, nós temos J, fonte de corrente, mais a intensidade 2. A intensidade 2. Depois vamos ter que ter a intensidade 5. Então, na intensidade 5, vejo que esta aqui tem para lá para entrar, esta aqui também tem para lá para entrar. Então, será o somatório de intensidade 3 mais intensidade 4. Então, intensidade 3 mais intensidade 4. Então, é desta forma que vou achar o quê? As intensidades. Mas como já temos a intensidade A e a intensidade B, podemos achar já as intensidades facilmente. Vamos lá achar as intensidades.
Então, dizemos que a intensidade de 1 é igual à intensidade de B. Então, é só dizer o que? A intensidade de 1 é igual à intensidade de B, que a intensidade de B é 0,732 amperes. Depois, tenho a intensidade de 3. Intensidade de 3, estou a dizer que é a intensidade de A, que é 0,725 amperes. Depois, intensidade de 2, tenho aqui, que é o quê? Intensidade de B, que é a intensidade de B está aqui. Intensidade de B, que é o quê? 0,732 amperes menos intensidade de A. Menos intensidade de A, que é 0,725 amperes. Então, a intensidade de 2 será igual. Então, efetuando este cálculo aqui, vou ter 0,007 amperes. Então, esta aqui é a intensidade de 2. Depois, temos que a intensidade de 4, né? Intensidade de 4, acho que é melhor circular, né? Chama mais atenção nas provas de intensidade. Ok. Então, feito isso, temos que ter a intensidade de 4. Intensidade de 4, temos que a intensidade de 4 é J6. J6 é a fonte de corrente, que é equivalente a 2. Mais a resistência 2. Temos que a resistência 2 é 0,007. Então, a intensidade de 4 será igual. Fazendo esse cálculo. Então, fazendo esse cálculo aqui, vou ter o quê? 2,007 da intensidade de A. Da intensidade de... intensidade de 4, né? Amperes. Depois disso, tem que achar a intensidade de 5. Então, achando a intensidade de 5, vai ser o que? Dissemos que é a intensidade de 4. Intensidade de 5, dissemos que é a intensidade de 3 mais a intensidade de 4. Então, a intensidade de 3, tenho aqui 0,725. Mais a intensidade de 4, que é o quê? A intensidade de 4... A intensidade de 4 já foi calculada aqui, que é 2,007 amperes. Então, a intensidade de 5 será igual a 2,732 amperes. Então, já tenho todas as intensidades do quê? Do sistema. Então, esta aqui é a intensidade de 1, intensidade de 2, 3, 4 e 5. Então, a linha A já foi resolvido com sucesso. Já derrubei o caso. Então, nós já achamos todas as correntes, né? Achamos todas as correntes. Então, agora temos que fazer o quê? A prova de potência. Prova de potência. Então, temos que achar a potência fornecida e a potência que foi consumida. Então, na potência que foi fornecida, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que ter em comum? Tenho que ter em comum as fontes de tensão. Vejo que em todo o circuito eu só tenho o quê? Uma única fonte de tensão. E eu sei que neste ramo aqui efetua o quê? A intensidade de 1. A intensidade de 1 aqui percorre este ramo. Então, vou ter o seguinte. É 1 vezes a intensidade de 1. É 1, que é a potência. Fonte de tensão 1 vezes a intensidade de 1. A intensidade de 1. Depois, a outra coisa, tenho também a fonte de corrente. Então, aqui nesta fonte de corrente aqui, vou colocar uma certa fonte de tensão. Aqui, nesta fonte de corrente, vou colocar uma certa fonte de tensão. Então, vou chamar de J6. Então, vou ficar com mais J6 vezes a intensidade que está a passar aqui, que é o próprio J. Aqui ficou positivo, por quê? Porque está no mesmo sentido. Este aqui está no mesmo sentido. Esse também está no mesmo sentido. É por isso que eu coloquei positivo. Mas, o que acontece aqui? Eu tenho este aqui, mas não tenho o quê? A fonte de tensão da fonte de corrente. Não tem fonte de tensão. Então, eu tenho que ir no circuito. Vejo que esta aqui, essa malha aqui e essa malha aqui,
a fonte de corrente influencia nessas duas malhas. Então, vou escolher uma malha. Então, eu escolho o quê? A malha de baixo. Então, escolhendo a malha de baixo, tem que escolher um certo sentido de movimento, né? Que é a segunda lei de Kirchhoff. Faz parte da segunda lei de Kirchhoff. Então, vou escolher este sentido. Assim. Para lá. Sentido aqui. Escolhi esse sentido. Então, vou dizer o quê? FJ6 será o quê? Este aqui, veja que quando percorram assim, está no mesmo sentido. Este e este aqui. Então, aqui vou dizer o quê? Intensidade de 4 vezes a resistência 4. Mais a intensidade de 5 vezes a resistência 5. É desta forma que você tem que achar o quê? A fonte de tensão dessa fonte de corrente. Ou pode usar este lado também. É válido. Então, J6 será igual. A intensidade de 4 já calculamos. Temos que a intensidade de 4 é 2,007 vezes a resistência 4. A resistência 4 foi dar 5. Então, vezes 5. Mais a intensidade de 5. A intensidade de 5 temos aqui 2, então, potência fornecida no final de tudo vai ser igual a 59,494. Essa aqui é a potência fornecida. Agora tem que achar a potência acumulada. Potência acumulada. Não potência acumulada, potência consumida. Desculpa. Potência consumida. Então, potência consumida vou chamar de PC, que é o somatório da resistência, da intensidade e ao quadrado. Então, potência fornecida será igual a R1 vezes a intensidade 1 ao quadrado, mais R2 vezes a intensidade 2 ao quadrado, 3, intensidade 3 ao quadrado, mais resistência 4 vezes a intensidade 4 ao quadrado, mais a resistência 5 vezes a intensidade 5 ao quadrado. Então, PC será igual a potência consumida. Então, teremos 4 vezes 0,732 ao quadrado, mais 15 vezes 0,007 ao quadrado, mais 14, 0,725 ao quadrado, mais 5 vezes 2,007 ao quadrado, mais 4, 2,732 ao quadrado. Então, potência consumida será igual a 59,498. Então, é assim que você tinha que resolver este número, tanto na parte de achar as intensidades, como na parte do balanço de potência. Se vamos a ver... Vamos a ver a potência consumida que tivemos esta aqui e a potência fornecida esta aqui. Então, quer dizer que nós fazendo o balanço de potência, vemos que as nossas intensidades estão corretas. Então, jovem, continua estudando a física, continua estudando a análise de circuito. Quem tiver dúvida, é só colocar nos comentários e God bless. Tchau, tchau.